Seja bem-vindo ao canal A Bíblia é Minha Vida, a leitura bíblica, Gênesis, capítulo de número 31. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai. E do que era de nosso pai fez ele toda essa glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mudeu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e molhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonho de Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e molhados. Porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Ele levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse: Guarda-te que não falhes a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha, armou também Labão com seus irmãos a sua montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que te esquivasses de mim e levasses minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria, com cânticos e com tamborim e com harpa. Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minhas mãos para fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não falhes a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te queres ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa do teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia, pois, que dizia comigo: Se porventura me não arrebatarias as tuas filhas? Com que achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia,
e na tenda de ambas as servas, e não achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e tinha posto na albarba de um camelo, e assentara sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse ao seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porque tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Esses 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe o despedaçado, eu o pagava. O furtado do dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Então eu de sorte que de dia me consumia o calor, de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tu tens mudado 10 vezes. Se o Deus meu pai, e o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: essas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e esse rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a essas minhas filhas ou filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-se por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai as pedras. E tomaram as pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeade. Então disse Labão: esse montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeade. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Esse montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás esse montão e essa coluna para cá para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão pela manhã de madrugada, beijou seus filhos, abençoou, partiu e voltou Labão ao seu lugar.